Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como vai funcionar o mecanismo de escolha de membros do governo? Este questionário é constituído por 34 perguntas e esse documento constitui uma ferramenta de avaliação política no âmbito do processo de negociação e que inclui, no processo de designação e que inclui uma declaração de compromisso de honra. Mariana Vieira da Silva anuncia no final de uma reunião do Conselho de Ministros que entra em vigor um mecanismo para escrutinar os nomes dos convidados pelo Primeiro-Ministro e ministros para o governo. A Ministra da Presidência diz que o mecanismo será aplicado já. A perspectiva do Governo, e sendo esta uma resolução do Conselho de Ministros, é que ela entre em vigor no dia seguinte à sua publicação, coisa que esperamos que possa ser proximamente, nos próximos, horas, dias, e que naturalmente o próximo membro do Governo a ser nomeado já passe por este novo instrumento. Os ingleses chamam-lhe vetting. A expressão é usada um pouco por todo o mundo. É uma ferramenta de gestão, um filtro usado pelas empresas para escrutinar os candidatos aos mais diversos lugares. Depois de 13 saídas em 9 meses do governo, nem todas relacionadas com polémicas, o Executivo avança com uma proposta de questionário prévio. Como vai funcionar? E que envolvimento terá o Presidente da República em tudo isto? Vou conversar com a jornalista da secção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Podemos não usar a expressão em inglês vetting e falar em escrutínio, seleção, mecanismo? Qual é que achas que é a melhor palavra em português para definir tudo isto? Olha, em português parece que também há dúvidas, porque primeiro António Costa falou mais enigmaticamente de um circuito para a nomeação de governantes, quando avançou com a ideia na semana passada, o que até dava a ideia de que podia haver aqui vários passos intermédios, se levarmos à letra a questão do circuito, antes da nomeação. Agora falamos aqui da proposta na sua versão final, que já foi corrigida depois de ser, no fundo, mandada para trás por Marcelo Rebelo de Sousa, e falamos sobretudo num mecanismo que, afinal, feitas as contas, é um questionário. É um questionário com várias perguntas. Portanto, se calhar o melhor resumo foi a ministra que o fez quando disse que este é um mecanismo para antecipar problemas para o governo. Aquilo que aqui está em causa é um mecanismo prévio à indigitação que procure antecipar problemas e é isso que aqui nos propomos ter um modelo para que se possa fazer, mas não é um processo de investigação nem de confirmação, não é isso que está em causa. Mariana Lima Cunha, e como é que tudo isto vai funcionar afinal? O tal mecanismo de que estamos aqui a falar vai então ser um questionário que vai incluir 34 perguntas em várias áreas. Uma relacionada com as atividades atuais e com as atividades anteriores que o indigitado tem ou teve. Outras duas sobre a situação fiscal e patrimonial. Outra relacionada com os impedimentos e potenciais conflitos de interesse. E um quinto grupo de perguntas sobre problemas judiciais. Outro tipo de processos. A ideia é que quem foi convidado para entrar no governo, que também aliás vai precisar de assinar um compromisso de honra, se comprometa com o que declara ali, com a veracidade dessas declarações, e que depois os ministros e o próprio António Costa avaliem as respostas para decidir se a pessoa tem condições políticas para entrar no governo e assim no fundo o governo não ser apanhado de surpresa por mais casos ou notícias desagradáveis. Os ministros avaliam os candidatos secretários de Estado e o Primeiro-Ministro avalia os candidatos a ministros. Exatamente, é caso para dizer que cada um vai responder ao seu superior direto. É muito importante que ao apresentar a proposta dos nomes ao Presidente da República, o Primeiro-Ministro tenha na sua mão todos os elementos possíveis do ponto de vista jurídico acerca da pessoa indicada. Mas e o Presidente da República vai ter acesso prévio a estes documentos, a este questionário? A verdade é que não ficou aqui especialmente claro o papel que o Presidente da República vai ter neste processo. O que a Ministra adiantou para já é que o objetivo, e aqui são palavras de Mariana Vieira da Silva, é que essas informações também sejam partilhadas com Marcelo Rebelo de Sousa, que também poderá colocar questões ao Primeiro-Ministro e perguntar por dúvidas que lhe surjam. Tendo o Sr. Presidente da República responsabilidades próprias nesta nomeação,
pode pedir, solicitar, discutir essas informações com o Sr. Primeiro-Ministro. Mas também explicou que a ideia do questionário é que as respostas sejam, ainda antes desse passo, ainda antes de chegarem a Marcelo, serem avaliadas pelo Governo de forma prévia, de forma interna, ou seja, quando chegarem a Belém é suposto estarem, enfim, já validadas e já não haver, assim, grande dúvida de que a pessoa é idónea e pode entrar para o Governo. Ou seja, a informação até pode não chegar a Marcelo, se essas respostas não forem satisfatórias ou se fizerem aqui alguma sirene tocar em São Bento e o Governo ficar preocupado. O Presidente da República tem a prerrogativa de dizer que não a determinado nome. Sempre teve. Sim, o Presidente sempre teve, está previsto aliás na Constituição, a prerrogativa de nomear e exonerar os membros do Governo, que são nomes que lhe chegam por proposta do Primeiro-Ministro, portanto faz essa avaliação. Embora, como sabemos, nos últimos tempos Marcelo ande particularmente ativo e até tenha puxado mais informalmente o tapete debaixo dos pés da última Secretária de Estado que saiu do Governo, que foi no caso a da Agricultura, e portanto nem sempre se fique informalmente por esses poderes que tem na Constituição. Mas na prática, Mariana, o que muda aqui é o quê? É a criação do tal questionário? É só isso? A criação oficial da lista de perguntas. Aliás, a Ministra justificava isto dizendo que sem uma lista uniformizada de questões, algumas que podem escapar. Ou seja, um Ministro faz umas, outro Ministro faz outras, não lhe ocorre perguntar alguma coisa de concreto. Há sempre alguma coisa que escapa. Há sempre qualquer coisa, uma conta arrestada, um processo judicial e, portanto, há sempre essa hipótese. E, portanto, ficaram pelo caminho, no fundo, algumas propostas mais ambiciosas, de maior monta, que o Governo dizia que até viriam retirar poderes ao Presidente e que isso não era desejável, como, por exemplo, um modelo mais parecido com o americano, que teria a ver com um processo de audições parlamentares aos novos membros do Governo, para essas perguntas serem públicas e esse escrutínio ser público. Portanto, o Governo fica aqui numa proposta mais minimalista que no fundo é um mecanismo só interno, só para consumo do Governo. Para quem está a ouvir esta pergunta, quer dizer que está a ouvir uma segunda edição deste episódio da História do Dia. Isto porque, ao final do dia desta quinta-feira, já bem perto da meia-noite, o Governo disse que afinal eram 36 perguntas e não 34, como de resto ouvimos no som que abre este episódio da História do Dia, de Mariana Vieira da Silva. Mariana, estamos a gravar esta pergunta e resposta extra na sexta-feira. Afinal, o Governo encontrou 2 perguntas perdidas. O que é que aconteceu? O que o Governo nos disse já esta sexta-feira, que não descobriu propriamente perguntas novas, o que fez foi desdobrar 2 perguntas que já existiam e, portanto, autonomizou 2 perguntas novas a partir dessas. E elas têm a ver, por um lado, havia uma pergunta que era sobre se a pessoa que é convidada para o Governo exerceu funções em entidades públicas nos últimos 3 anos. Estava misturada com outra pergunta sobre se nesse contexto tinha beneficiado de algum incentivo fiscal e essas perguntas ficam separadas. E há outra pergunta que é desdobrada e em que ganha mais destaque não só a exigência que é feita aos políticos, mas também aos familiares, ao escrutínio dos familiares, porque havia aqui uma pergunta que tinha a ver com se alguma empresa detida ou pela pessoa ou conjuntamente com um membro do agregado familiar tinha recebido algum desses benefícios, de que agora tanto se fala até por causa do caso, sobretudo, de Rita Marques. Há uma pergunta nova que vem dessa, que especifica se há uma empresa detida por algum membro do agregado familiar, ou seja, que não tem de ser partilhada pelo político ou futuro político, que também tenha sido beneficiária desses incentivos. E, portanto, aqui nota-se uma preocupação em alargar esse escrutínio até aos familiares. E vai daí de 34 passam para 36. Exatamente. Já voltamos à conversa com a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Vamos perceber se este mecanismo pode ou não travar novos erros na escolha do elenco governativo. No fundo, erros de casting, Ricardo. A reforma do Estado para nós não é uma folha de PowerPoint. Será necessário reformar Portugal? Será que é possível reformar Portugal? E por que é que continuamos a reformar tão pouco? António Carrapatoso vai responder a estas e outras perguntas no novo curso da Academia Observador. E até traz uma folha de PowerPoint. Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
Estamos de regresso à História do Dia, hoje com a jornalista da secção de política Mariana Lima Cunha. Mariana, vamos aqui rever rapidamente a última semana. Vamos regressar à quinta-feira, dia 5 de janeiro da semana passada, em que António Costa falava no tal circuito. Poucas horas depois, Marcelo Rebelo de Sousa deixava um aviso sério. Agora, o Presidente não se pode substituir ao Primeiro-Ministro. Se o Presidente passa a formar ele os governos, o sistema passa a ser presidencialista. Uma semana depois, o circuito passou a mecanismo e agora o Presidente até nem se opõe. No debate, já esta semana, no Parlamento, António Costa até leu uma Constituição anotada pelo professor Marcelo. A Constituição comentada pelo professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, na anotação, precisamente, que faz ao artigo 187 da Constituição, o professor Marcelo Rebelo de Sousa identifica quais são as competências do Presidente da República de uma forma que eu não podia estar mais de acordo. E diz o seguinte: o Presidente da República dispõe de um poder substancial e não apenas formal de controle político dos membros do Governo propostos pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro revelou também que uma tal primeira proposta, neste caso do mecanismo que fez, ficou pelo caminho e avançou uma segunda proposta, que é esta do questionário. Sabemos o que dizia essa primeira proposta? Não sabemos, pela vontade do Governo também não vamos saber. Sabemos apenas que depois de António Costa ter feito essa declaração na Assembleia, ou seja, e o problema aqui é, ele dizia que ia propor ao Presidente, conseguissem, no plural, estabelecer o tal circuito. E foi isso que incomodou o Marcelo, que lembrou, como nós ouvimos aqui, que o sistema não é presidencialista. E, portanto, foi a partir daí que Costa, aparentemente, sabemos nós, agora aperfeiçoou a ideia, chegou a um consenso com Marcelo Rebelo de Sousa, que até já veio dizer que a ideia é condizente no geral com aquilo que ele tem também, mas esta quinta-feira a Ministra foi questionada sobre isto e rejeitou dizer qual era a proposta inicial. E pronto, e resumiu o caso a dizer que estão ambos satisfeitos com a fórmula a que se chegou e que, portanto, teremos de nos contentar com essa explicação. Uma decisão que seja do agrado destes dois órgãos de soberania, isso é o mais importante da situação a que chegamos. E perante este questionário, o poder de António Costa, enquanto chefe do Governo, fica diminuído ou, antes, pelo contrário, ganha aqui um trunfo? Eu acho que agora o Governo vai tentar que isto sirva de trunfo para dizer que está aqui a tomar medidas concretas para resolver um problema que era evidente, que pesava cada vez mais sobre o Governo e, no fundo, é também uma forma que António Costa arranjou para dar uma garantia de que, afinal, não desvaloriza aquilo que chamou sempre casos e casinhos, não é? E era muito criticado pela oposição por isso, por ter uma posição aparentemente arrogante em relação a esses casos. Agora António Costa mudou um bocadinho a narrativa, já pediu desculpa à sua maneira, disse que lamentava profundamente o caos causado por esses casos no Governo e, portanto, tentou mostrar aqui que encara o problema de frente, deixando a falta de escrutínio para trás nos casos que já aconteceram, não é? E dizendo, portanto, que vai tentar resolvê-lo para o futuro. Por outro lado, também serve para se agarrar à responsabilização de quem presta as informações. A Ministra dizia que muitas pessoas antes de chegarem à política nem têm bem noção das obrigações todas a que estarão sujeitas. Não sabemos se era o caso nestes casos que foram conhecidos, mas o que é certo é que o Governo quer ficar mais protegido e, portanto, usar também este questionário um bocadinho como escudo. E, Mariana, é este mecanismo que vai resolver o problema? Isto parece um coelho sacado da cartola, ou neste caso um questionário tirado da cartola, que no fundo indicia que estas perguntas não eram feitas. Pois, o que esta medida está a permitir perceber agora é que, de facto, muitas destas perguntas ou ficavam por fazer, ou só eram feitas tarde demais. Aliás, como se percebeu no caso da Secretária de Estado da Agricultura, em que António Costa disse depois que membros do seu gabinete até tinham ido falar com Carlos Alves e perguntar-lhe sobre o caso das contas dela e do marido, e, portanto, a verdade é que se essas perguntas tivessem sido feitas atempadamente, dificilmente os casos dos últimos tempos teriam existido. E, portanto, a oposição já começou assim que se conheceram os moldes deste mecanismo, a pronunciar-se contra, a dizer que a montanha pariu um rato. Passado uma semana, a montanha pariu um rato. E dá algum crédito à ideia que alguns tinham de que o Primeiro-Ministro inventou a ideia do mecanismo ao meio do debate. Não dispensa uma avaliação por parte, neste caso concreto, do Primeiro-Ministro. Este questionário, apresentado em Conselho de Ministros longamente, é uma absoluta cortina de fumo
inútil. E o que este questionário nos traz é, na verdade, mais do mesmo. Então o Primeiro-Ministro não sabia que Miguel Alves era arguido. Este questionário mudaria alguma coisa na sua decisão? Mas acho que foi um ato de verdadeiro inconseguimento. Que isto é mesmo um coelho da cartola, sobretudo para criar aqui uma cortina de fumo e sacudir o que são as responsabilidades do Governo, não pelas nomeações que fará a partir de agora, mas pelas que fez até aqui e que não correram bem. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Marta Amaral. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.